E aí pessoal, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre o princípio de Pascal para a gente treinar melhor esse conteúdo e você ficar craque nisso. Então, vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje vamos resolver um exercício de hidrostática aplicando o que a gente viu na última aula sobre o princípio de Pascal, tá bom? A gente tem um elevador hidráulico e a ideia aqui é fazer o seguinte: eu, que tenho uma massa de 80 quilos, quero elevar um carro que tem uma massa de 3.200 quilos. Só que eu estou construindo esse macaco, essa prensa hidráulica. Então, o que eu quero saber? Bom, o meu macaco, ou minha prensa hidráulica, tem um formato cilíndrico, certo? Então, se eu olhar isso aqui de cima, essa parte aqui, eu vou ver um círculo, tá bom? Olhando de cima. E essa parte aqui, eu vou ver um outro círculo maior, certinho? E o que eu quero determinar é o seguinte: qual tem que ser o raio desse círculo e o raio desse círculo aqui para que eu, subindo na plataforma desse lado aqui, consiga elevar o carro, tá bom? Então, na verdade, eu não quero determinar um valor específico do raio, eu quero saber se esse tiver tanto, esse tem que ter tanto, se esse tiver tanto, esse tem que ter tanto. Então, uma relação entre os raios, tá bom? E aí é uma aplicação muito simples, porque eu sei que se eu aplico uma força para baixo, que no caso vai ser o meu peso, né? A força peso, desse lado aqui eu vou gerar uma pressão que vai ser transmitida pelo fluido e vai gerar uma força para o outro lado, certinho? Então a gente tem que a pressão em 1 tem que ser igual à pressão em 2, certo? Isso é básico, tá bom? Princípio de Pascal. Quem que é a pressão em 1? Bom, pressão é força do lado 1 sobre área do lado 1. Isso tem que ser igual a força do lado 2 dividido pela área do lado 2, certo? Quem que é a força do lado 1? Bom, eu vou estar em pé desse lado aqui. Isso significa que essa força 1 é o meu peso. E peso, a gente sabe que é a massa do lado 1 vezes a gravidade. E quem que é a área desse lado aqui? Bom, se eu olhei de cima, eu vi que a área é um círculo, tá bom? E um círculo tem área de πr ao quadrado. Esse aqui é o R1, tá bom? Isso aqui, então, tem que ser igual a M2, que no caso, quem vai estar aqui em cima é o carro, tá? Vezes a gravidade, dividido por π R2 ao quadrado. O que a gente pode cortar aqui? Bom, a gravidade é a mesma para os dois e o π também tem um valor igual, de forma que M1 sobre R1 ao quadrado tem que ser igual a M2 sobre R2 ao quadrado, certinho? E eu quero saber uma relação entre R1 e R2. Como R2 é maior, eu vou deixar ele em cima da fração. E aí o que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado, passar esse R2 multiplicando e esse M1 dividindo, de maneira que eu tenho que o R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado tem que ser igual a M2 sobre M1. Eu sei quanto que é o M2 e quanto que é o M1, tá? A massa do carro e a massa do homem, tá? M2, então isso aqui tem que ser igual a 3.200 dividido por 80, cortando aqui e aqui, 320 dividido por 8. Então aqui, o R2 ao quadrado dividido pelo R1 ao quadrado vai ser igual, 320 por 8 é 40, certinho? Mas, pessoal, eu não quero R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Eu quero R2 sobre R1, tá bom? O que eu tenho que fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois lados, certo? Só que como eles dois estão ao quadrado, a gente corta os quadrados com a raiz. De maneira que R2 sobre R1 tem que ser igual a raiz de 40, que não tem um valor certinho, não tem um valor específico, tá bom? A gente pode fatorar, mas o que importa é o seguinte:
Para que dê certo essa minha aplicação de eu subir no macaco hidráulico e levantar um carro, basta que o raio 2, então se eu passar aqui o R1 multiplicando, eu tenho que o R2 tem que ser igual ao R1 vezes a raiz de 40. Então, se eu falo que o raio 1, por exemplo, é 2 metros vai ser o raio 1, quanto tem que ser o raio 2 para que isso dê certo? Eu pego 2 e multiplico por raiz de 40 e faço um raio desse tamanho que vai dar certo a minha aplicação, tá bom? Então, a gente resolve dessa forma. O que é muito importante que você preste atenção aqui? Quando a gente fala de áreas que são círculos, o meu raio está ao quadrado por causa da fórmula da área, tá bom? Então tem muito peguinha nesse tipo de questão falando o seguinte: se eu tenho 80 e quero levantar uma coisa o dobro, 160, basta que o raio seja a metade. E não, isso não é verdade. Por quê? Porque o raio aqui tem um fator ao quadrado, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.